Meu nome é Valdir Longini Júnior. A minha infância foi uma infância muito feliz. Eu tive todos os brinquedos possíveis que as crianças queriam da época, apesar dos meus pais não serem ricos, mas eles nos davam sempre aquilo que a gente pedia. Com muito esforço, com muito trabalho, mas a gente tinha bastante brinquedos. A gente podia brincar na rua, soltava pipa, jogava peão, jogava fubeca, todas essas coisas que crianças da minha idade faziam. Entrei na faculdade quando eu tinha 17 anos e fui morar em Santos durante um ano mais ou menos. Conheci a minha namorada, que hoje é minha esposa, desde essa época. Estamos há mais de 32 anos juntos, casados inclusive, 35 de namoro. E nessa época que eu estava fazendo a faculdade, meu pai começou a ter alguns problemas financeiros. Então eu falei para ele que eu ia trabalhar. E eu fui trabalhar de office boy numa grande montadora. Trabalhei durante 10 anos nessa montadora e foi nessa época que eu me casei, tive o primeiro filho, Luiz Gustavo, uma grande alegria. Passado um tempo eu tive o meu segundo filho, outra alegria, Luiz Fernando. E nessa época a gente tinha bastante felicidade, mas eu tinha alguma coisa dentro de mim, uma coceira, uma coisa que me falava, você não está feliz onde você está trabalhando. E aí um colega chegou com uma câmera de vídeo na minha casa e eu fiquei apaixonado por filmagens. E nessa época que eu fiquei apaixonado por essas filmagens, eu saí dessa montadora e fomos montar uma empresa de vídeo. Enquanto ela estava informal, a empresa funcionou tudo bem, tudo certinho, mas aí nós fizemos um contrato social e eu tinha os meus sócios e passado algum tempo a empresa começou a não ir muito bem. A gente não entendia por quê. Trabalhei sozinho, me separei do meu sócio, trabalhei sozinho durante um tempo, mas aí infelizmente o meu pai faleceu. E esse foi uma dura perda para mim. Foi um momento da minha vida onde eu perdi o chão. E eu estava muito triste porque o meu pai morreu devido a trabalhar demais no escritório que ele tinha montado, no escritório de despachante. E ele tinha me convidado para ir trabalhar nesse escritório e eu estava muito bem fazendo vídeos, ganhando muito dinheiro e eu não aceitei trabalhar com ele. Então isso me corroeu durante muito tempo. Mas passado um tempo, a minha mãe pediu para eu ir trabalhar com ela, porque o escritório precisava de uma pessoa como o meu pai. E aí eu trabalhei no despachante durante muito tempo, ganhei muito dinheiro, fui viajar, fui para Disney, fiz viagens para o nosso Nordeste, foi uma coisa muito legal. E aí, de novo, a gente fez a formalização dessa minha presença no escritório, colocando meu nome no contrato social. As coisas começaram a ir mal, eu comecei a brigar com meu irmão, a gente começou a ter problemas e eu queria sair desse escritório. E como estava crescendo muito a área de informática, eu montei uma empresa de informática. E esse escritório, imediatamente eu quis formalizá-lo, mas infelizmente as coisas não deram certo. Como a empresa não deu certo e o despachante ia mal, eu montei a primeira loja de venda de produtos pela internet. E a gente ganhou novamente muito dinheiro, até formalizar as empresas, porque eu tinha 2 amigos que quiseram ser sócios dessa empresa, e aí quando a gente fez a formalização disso, a coisa começou a ir mal. E nesse momento que eu estava com dificuldades, eu fui estudar para ser consultor SAP. Estudei bastante e a minha vida se estabilizou. E eu estava num momento muito bom financeiramente, eu não tenho problemas, né? Mas eu sou como Joseph Klimber, eu não desisto. E eu queria saber o que estava por trás desses meus altos e baixos. O que causou tantas decepções na minha vida, na parte de empresas? Por que eu fui à falência nessas empresas? Por que eu tive problemas com as sociedades que eu tive no passado, né? E isso daí me motivou a ir em busca de uma coisa diferente. E eu pedi ao universo, porque a gente sabe, você quer dar o nome que você quiser, Deus, universo, Jeová, não importa qual é o nome, para mim é uma força criadora desse universo, e aí eu pedi a iluminação. Nesse momento que eu pedi essa iluminação, eu estou lá navegando no Facebook, fazendo minha pagininha, apareceu lá
uma publicidade de um camarada falando sobre numerologia cabalística. Eu falei, o que é isso? Eu adoro números, né? Adoro essa parte. E aí eu fui pesquisar essa parte do que é essa coisa tão fantástica, essa ciência fantástica que é a numerologia cabalística. E eu descobri o professor Carlos Rosa. Fiz o curso básico, onde eu consegui descobrir quais eram os problemas da minha vida, fazendo os gráficos da minha esposa, fazendo os gráficos do meu filho, dos meus filhos, daqueles que tinham sido meus sócios. Quando eu descobri o porquê eu tive tantos altos e baixos na minha vida, eu queria levar isso para as outras pessoas, porque eu sei o que essas pessoas estão passando. Você está lá em cima, ganha muito dinheiro e de repente você vai lá para baixo. Isso é muito complicado. Você tem a sua esposa, os seus filhos que dependem de você, e esse momento é um momento difícil para nós que somos homens e mantenedores do lar. E eu não quero que as pessoas passem por isso. E eu decidi fazer o curso avançado, me aprofundar nisso para ajudar as pessoas. E aí eu comecei a fazer o curso avançado. Não é fácil, eles pegam pesado, o professor é extremamente exigente, não aceita erros, porque nós não estamos mexendo só com a nossa vida, nós estamos mexendo com a vida de outras pessoas. E o professor Carlos Rosa disse, os melhores numerólogos vão trabalhar comigo. E eu vim aqui na Academia Brasileira de Numerologia Cabalística e disse a ele, eu vou ser um desses, eu vou ser um dos melhores numerólogos do Brasil. Eu quero ajudar as pessoas, eu quero realmente fazer esse curso, terminar e ser um dos melhores. E hoje eu consegui atingir esse meu objetivo. Eu tenho mais de 30 mapas numerológicos para fazer. Eu sou um dos melhores alunos do professor Carlos Rosa e com certeza eu vou ajudar a mudar a vida de muitas pessoas no nosso país. E graças à numerologia cabalística, hoje eu sou uma pessoa mais feliz, mais realizada, profissionalmente falando. Muito obrigado, professor Carlos Rosa. E como estava crescendo muito a área de informática, eu montei uma empresa de informática. E esse escritório, imediatamente eu quis formalizá-lo, mas infelizmente as coisas não deram certo. Como a empresa não deu certo e o despachante ia mal, eu montei a primeira loja de venda de produtos pela internet. E a gente ganhou novamente muito dinheiro, até formalizar as empresas, porque eu tinha 2 amigos que quiseram ser sócios dessa empresa, e aí quando a gente fez a formalização disso, a coisa começou a ir mal. E nesse momento que eu estava com dificuldades, eu fui estudar para ser consultor SAP. Estudei bastante e a minha vida se estabilizou. E eu estava num momento muito bom financeiramente, eu não tenho problemas, né? Mas eu sou como Joseph Klimber, eu não desisto. E eu queria saber o que estava por trás desses meus altos e baixos. O que causou tantas decepções na minha vida, na parte de empresas? Por que eu fui à falência nessas empresas? Por que eu tive problemas com as sociedades que eu tive no passado, né? E isso daí me motivou a ir em busca de uma coisa diferente. E eu pedi ao universo, porque a gente sabe, você quer dar o nome que você quiser, Deus, universo, Jeová, não importa qual é o nome, para mim é uma força criadora desse universo, e aí eu pedi a iluminação. Nesse momento que eu pedi essa iluminação, eu estou lá navegando no Facebook, fazendo minha pagininha, apareceu lá uma publicidade de um camarada falando sobre numerologia cabalística. Eu falei, o que é isso? Eu adoro números, né? Adoro essa parte. E aí eu fui pesquisar essa parte do que é essa coisa tão fantástica, essa ciência fantástica que é a numerologia cabalística. E eu descobri o professor Carlos Rosa. Fiz o curso básico, onde eu consegui descobrir quais eram os problemas da minha vida, fazendo os gráficos da minha esposa, fazendo os gráficos do meu filho, dos meus filhos, daqueles que tinham sido meus sócios. Quando eu descobri o porquê eu tive tantos altos e baixos na minha vida, eu queria levar isso para as outras pessoas. Trabalhei durante 10 anos nessa montadora e foi nessa época que eu me casei, tive o primeiro filho, Luiz Gustavo, uma grande alegria. Passado um tempo eu tive o meu segundo filho, outra alegria, Luiz Fernando.
E nessa época a gente tinha bastante felicidade. Mas eu tinha alguma coisa dentro de mim, uma coceira, uma coisa que me falava, você não está feliz onde você está trabalhando. Aí um colega chegou com uma câmera de vídeo na minha casa e eu fiquei apaixonado por filmagens. E nessa época que eu fiquei apaixonado por essas filmagens, eu saí dessa montadora e fomos montar uma empresa de vídeo. Enquanto ela estava informal, a empresa funcionou tudo bem, tudo certinho, mas aí nós fizemos um contrato social e eu tinha os meus sócios e passado algum tempo a empresa começou a não ir muito bem. A gente não entendia por quê. Trabalhei sozinho, me separei do meu sócio, trabalhei sozinho durante um tempo, mas aí infelizmente o meu pai faleceu. E esse foi uma dura perda para mim. Foi um momento da minha vida onde eu perdi o chão. E eu estava muito triste porque o meu pai morreu devido a trabalhar demais no escritório que ele tinha montado, no escritório de despachante. E ele tinha me convidado para ir trabalhar nesse escritório e eu estava muito bem fazendo vídeos, ganhando muito dinheiro e eu não aceitei trabalhar com ele. Então isso me corroeu durante muito tempo. Mas passado um tempo a minha mãe pediu para eu ir trabalhar com ela, porque o escritório precisava de uma pessoa como o meu pai. E aí eu trabalhei no despachante durante muito tempo, ganhei muito dinheiro, fui viajar, fui para Disney, fiz viagens para o nosso Nordeste, foi uma coisa muito legal. E aí de novo a gente fez a formalização dessa minha presença no escritório, colocando meu nome no contrato social. As coisas começaram a ir mal, eu comecei a brigar com meu irmão, a gente começou a ter problemas e eu queria sair desse escritório. Meu nome é Valdir Longini Júnior. A minha infância foi uma infância muito feliz. Eu tive todos os brinquedos possíveis que as crianças queriam da época, apesar dos meus pais não serem ricos, mas eles nos davam sempre aquilo que a gente pedia. Com muito esforço, com muito trabalho, mas a gente tinha bastante brinquedos, a gente podia brincar na rua, soltava pipa, jogava peão, jogava fubeca, todas essas coisas que crianças da minha idade faziam. Entrei na faculdade quando eu tinha 17 anos e fui morar em Santos durante um ano mais ou menos. Conheci a minha namorada, que hoje é minha esposa, desde essa época. Estamos há mais de 32 anos juntos, casados inclusive, 35 de namoro. E nessa época que eu estava fazendo a faculdade, meu pai começou a ter alguns problemas financeiros. Então eu falei para ele que eu ia trabalhar. E eu fui trabalhar de office boy numa grande montadora.